10h31 do Manhã Bandeirantes. Nós vamos conversar com o senador pelo Paraná, Sérgio Moro. Bom dia, senador. Bom dia, tudo bem, pessoal da Band aí? Grande prazer estar falando com vocês. Prazer. Então, estamos à disposição aqui em Brasília. Prazer nosso. Eu vou pedir só um minuto da sua atenção, porque a gente tem o nosso repórter João Pedro Melo, de Brasília, falando exatamente sobre um dos temas que nós vamos tratar com o senhor agora. João Pedro, por favor. Bom dia. Oi, Lupato. Oi, Sabino. Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Olha só. O projeto já passou pela Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável da Comissão de Segurança do Senado e deve receber também o aval da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Os parlamentares aprovaram um requerimento de urgência para a votação da matéria diretamente em plenário. Com isso, caberá ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, decidir quando ela será pautada. O texto revoga o artigo 122 da Lei de Execução Penal, no qual o benefício conhecido como saidão vale para condenados que cumprem pena em regime semiaberto. Eles podem sair até 5 vezes ao ano, sem vigilância direta, para visitar a família, estudar fora da cadeia ou participar de atividades que contribuam para a ressocialização. Esse debate ganhou força após a morte do sargento Roger Dias da Cunha, da PM de Minas Gerais, que foi baleado na cabeça após a abordagem a 2 suspeitos pelo furto de um veículo. O autor do disparo era um beneficiado pelo saidão, que deveria ter voltado à penitenciária em 23 de dezembro e já era considerado foragido da Justiça. O senador Cleitinho reforça ser a favor do projeto, citando o número de presos que não voltam para a cadeia após o encerramento do período de benefício. Passou da hora da gente acabar com essa saidinha, só lembrando que vai ter mais saidinhas agora durante o ano, somente tem uma saidinha agora que é perto do carnaval, tem gente que não voltou até agora do benefício que teve no ano passado. Então já passou da hora de acabar com isso, parar de passar a mão na cabeça. E um conselho que eu dou para os políticos que forem contra acabar com a saidinha, chegar no final do ano, vai lá para os presídios e fica lá passando Natal, Réveillon com eles, fica à vontade. Por fim, o Ministério Público Federal divulgou um comunicado em que se manifesta contra o PL, destacando que a proposta é flagrantemente inconstitucional. O texto aponta que as saidinhas são um importante instrumento de ressocialização e reconstrução dos laços sociais, fortalecendo os vínculos familiares e também contribuindo para o processo de reintegração dos privados de liberdade. Senador Sérgio Moro, membro da Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, queria perguntar para o senhor qual é a sua posição, antes de mais nada, sobre essa questão do fim das saidinhas, esse projeto que propõe a mudança da Lei de Execução Penal. O que o senhor pensa sobre isso, por favor? Sabino, Lupato, eu estava ontem na Comissão de Segurança, eu sou um membro integrante e votei a favor do projeto. É um projeto que foi aprovado na Câmara, que acaba com as saídas temporárias dos presos do semiaberto, isso que é chamado saidão ou saidinha, acaba para eles nos feriados. Porque o que acontece? Todo ano, 4 ou 5 vezes, varia um pouco para estado, os presos semiabertos são liberados nesses feriados, normalmente ali um período de 3 a 7 dias, e muitos não voltam. E aí as forças de segurança têm que ficar correndo atrás, né, já são sobrecarregadas, têm que ficar correndo atrás de foragidos que simplesmente foram colocados ali em liberdade, sem que isso traga um retorno efetivo de ressocialização. No entanto, a Comissão de Segurança teve a sabedoria de manter as saídas temporárias para fins de trabalho e para a educação dos presos semiabertos. Foi até uma emenda que eu apresentei para evitar que isso fosse suprimido, porque estudo e trabalho, sim, estudo e trabalho são atividades ressocializantes. E aí o preso no semiaberto, diga só o preso no semiaberto, pode sair desde que ele tenha um emprego ou desde que ele tenha um curso. E aí é um controle mais individualizado, e aí é sim que a gente pode caminhar para a ressocialização. Mas eu votei a favor do projeto e o Senado deve se debruçar sobre ele definitivamente nas próximas semanas. Agora, senador, quando o senhor fala em defesa da manutenção da saidinha para caso de presos que trabalham, estudam e que estão no regime semiaberto, eu pergunto para o senhor conhece tão bem o sistema carcerário brasileiro. O regime semiaberto, para valer, existe no Brasil ou por falta de instituições para o cumprimento de pena no regime semiaberto, eles acabam indo para o aberto definitivamente? Existem estabelecimentos penais do semiaberto. Agora, existe uma certa falta de maior estrutura. Precisaríamos ter mais estabelecimentos penais e muitas vezes acontece isso
que você falou, porque não tem vaga, ele acaba ficando solto em casa, prisão domiciliar ou com tornozeleira eletrônica. Então, mas é outra questão, porque aqueles que estão sim nesses estabelecimentos e estão presos não podem ser simplesmente liberados à baseada, como acontece em cada feriado, gerando essa insegurança para a população. Parte deles não voltam. Veja, no último Natal, um cálculo que foi feito, ainda um cálculo parcial no Brasil, quase 3 mil presos não retornaram, e parte desses presos ainda cometem crimes. Foi o caso dessa vítima fatal lá em Minas Gerais, do sargento da PM Roger Dias. Teve um caso também que chamou muita atenção em São Paulo, em Campinas, que é da uma cozinheira, Renata Teles, trabalhava no hotel, foi assassinado por um preso desse temporário. De todo modo, a gente preservou essa saída para estudo e trabalho, mas colocamos lá uma restrição, dizendo o seguinte: se foi condenado por crime hediondo ou crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, não tem direito a sair, mesmo no semiaberto, mesmo para estudo e para trabalho, porque aí a gente tem que tomar cuidados para não colocar em risco a população. Senador, bom dia. Sobre essa questão, né, de algumas restrições que foram colocadas, mas deixando essa ideia da ressocialização. Muito se fala sobre a ressocialização aqui no Brasil. O regime semiaberto, as saidinhas, né, quando foram criadas, eram ali colocadas como um dos principais pontos que levariam a isso. Mas a gente percebe claramente que não aconteceu, né? Uma dessas medidas que não colou e nunca colou. O senhor comentou que são cerca de 3 mil que não voltaram, 1.500 só aqui em São Paulo. 1.500 presos que saíram no fim do ano e até hoje estão foragidos, não voltaram. Em relação a, por exemplo, membros de grandes facções criminosas, porque nós temos aqui no Brasil que são condenados por crimes que não são hediondos, que não são inicialmente tão graves. O senhor acredita que com essa circunstância de que para cursos profissionalizantes, cursos superiores, você pode sair, o regime semiaberto continua, não abriria uma brecha, assim como hoje está aberta, para que grandes participantes de facções criminosas continuassem saindo e sumindo? Na verdade, o controle daí é um controle mais individualizado pelo juiz, já que a pessoa não sai simplesmente da porta para fora para sair passear, ela sai tendo um curso, né, de educação já definido ou tendo um trabalho já definido. E, na verdade, isso também foi necessário para que nós conseguíssemos o consenso para a aprovação do projeto. O projeto veio da Câmara, acabando com as saídas temporárias nos feriados, mas também para esses cursos de educação, e estava tendo muita resistência aqui no Senado. Então foi a forma da gente construir um consenso para acabar com o grande problema que são essas saídas nos feriados, que é aquela saída que a gente fala de milhares de pessoas ao mesmo tempo, muitas vezes sem uma análise criteriosa, porque são centenas ou milhares por parte do juiz, mas preservar essas saídas para propósitos, atividades realmente ressocializantes. E sabe como é que é o parlamento? A gente tem que buscar um consenso, a gente tem que trabalhar em cima disso, então se abre mão de uma certa medida para aprovar outras. Mas entendo que a saída para essas atividades ressocializantes, elas são diferentes dessas saídas para feriados. Tanto que as fugas e os casos de pessoas que se envolveram nesses crimes violentos, reiteração, normalmente envolvem essas saídas nos feriados. Senadora, a questão que eu queria colocar para o senhor também é a declaração recente de ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo que para crimes como, por exemplo, furto, não deveria haver regime fechado. O senhor concorda com isso ou não? Depende do furto, né? Se for o furto do Banco Central é uma coisa, se for um furto de um pedaço de pão é outra. Mas mesmo assim, a gente não pode estimular a atividade criminal, não é isso que funciona. Se uma pessoa comete um pequeno furto e é colocado muitas vezes ali em liberdade sem que haja qualquer outra consequência, tá? Há uma tendência muitas vezes a pessoa reiterar essa conduta e se envolver em vários pequenos furtos. Então, o que eu acredito sempre, tá? Que quem comete um crime tem que sofrer as consequências na medida de sua responsabilidade.
é muito perigoso esse discurso que relativiza. Furtar celular não tem problema. Furtar alguma coisa assim não tem problema. Porque normalmente isso não é uma conduta isolada. Normalmente quem pratica esse tipo de crime é alguém que vai praticar novos crimes. E isso, se não tiver um certo cuidado, vai gerando uma espiral que cada vez mais a pessoa não tem limites e vai cometendo crimes mais graves. Claro que não deve se tratar um grande criminoso da mesma forma que um pequeno criminoso. Tudo tem que ter uma proporção. Mas a gente não pode também abrir a porta para os pequenos crimes e para os pequenos furtos, porque eles tendem a se multiplicar e, do outro lado, a conduta criminal tende a se agravar. Eu acho que o governo, quando vem com esse discurso de desencarceramento em massa, de dizer que a gente tem que tolerar os pequenos crimes, como se isso fosse resultado de um problema social, faz um discurso ruim, equivocado e que acaba estimulando a criminalidade. Senador, uma outra mudança que foi proposta nesse projeto que agora vai ao plenário do Senado é em relação à necessidade de um exame criminológico para que o preso, o detento, entre para o regime semiaberto. Até hoje, nós temos que apenas observar um criminoso que teve bom comportamento, que deveria ser o básico dentro de uma cadeia, ter direito ao regime semiaberto depois de cumprir uma fração da pena. Aliás, avaliado pelo diretor do presídio, o que o senhor há de concordar, da margem para um esquema de corrupção, né? Não, e ninguém até hoje conseguiu, nós já fizemos algumas entrevistas com especialistas sobre esse tema, Sabino, ninguém conseguiu explicar pra gente o que é critério para um bom comportamento. É o diretor do presídio que vai lá, assina, passa para o juiz só tem que analisar se já cumpriu 1/6 da pena ou 1/4 da pena, dependendo se é a primeira vez que está preso ou se é reincidente, e está solto. O que é esse exame criminológico? Deixa mais restrita também a saída para o regime semiaberto? Olha, a meu ver, essa mudança é tão importante, talvez até mais importante, que o fim das saidinhas. Porque o que a gente tem hoje, a pessoa, para cumprir pena, ela começa no regime fechado, que é prisão, aí vai para o regime semiaberto, e a natureza do regime semiaberto é a pessoa poder sair para trabalhar e sair para estudar e voltar à prisão, tá? E preenchendo certos requisitos, e daí tem o regime aberto que é bem mais flexível. O que a gente vê na prática hoje em dia, muitas vezes criminosos perigosos, líderes e às vezes membros de associações criminosas ou pessoas que praticaram crimes violentos, obtendo progressão de regime, de fechado para semiaberto ou semiaberto para aberto, sem maiores cuidados, só com base no tempo de pena cumprido e no bom comportamento. Olha, eu já fui juiz corregedor de presídio federal, onde a gente tem os criminosos mais perigosos do país. Normalmente todos eles têm bom comportamento. Eles se comportam dentro da prisão porque eles sabem que se cometerem uma falta disciplinar dentro da prisão, eles estão sujeitos, não vão progredir de regime. Mas muitas vezes, às escondidas, continuam comandando as suas quadrilhas. O que esse exame criminológico permite? Que se faça uma avaliação se aquele indivíduo está apto ou não para sair de um regime mais fechado, prisão, para um regime mais flexível, semiaberto ou aberto. Então isso faz com que haja uma atenção individualizada na execução da pena do criminoso. Na verdade, o juiz já pode fazer isso. Tem jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dizendo que o juiz pode excepcionalmente determinar a realização do exame criminológico. Era o que nós fazíamos lá no Presídio Federal para evitar que esses líderes de facção progredissem de regime. Claro, fazia-se uma avaliação para ver se estava apto ou não, e muitas vezes se apontava, olha, o exame criminológico, esse indivíduo ainda mantém ligações com o crime organizado, não se justifica a progressão de regime. Mas agora a lei deixa mais claro e permite que isso seja feito para todos os presos e não em um caráter excepcional. A meu ver, é muito positivo isso, porque quem progride de regime tem que estar preparado para voltar à vida em sociedade. Se a pessoa não se arrependeu, se a pessoa não abandonou a vida criminosa, não está apta a voltar à sociedade. Senador, não dá para não falar com o senhor de um outro tema, um outro assunto, que é a proximidade do seu julgamento pelo TRE do Paraná, que pode definir pela cassação do seu mandato. Como é que o senhor está esperando? Como é que o senhor está se preparando para esse momento, senador?
Olha, a gente espera o julgamento lá com serenidade. A gente respeita a justiça eleitoral, então, longe de fazer qualquer prognóstico, o que a gente tem presente é que os fatos que se afirmam nas ações são improcedentes, né? São gastos que nós tivemos na pré-campanha, gastos declarados, legítimos, feitos pelos partidos, e aí eles querem inventar lá uma teoria nova de que se gastou demais. Mas quando se vai ver a natureza dos gastos, por exemplo, boa parte dos gastos são com segurança. Por quê? Porque eu sou um senador ameaçado pelo PCC. E já na fase de campanha a gente tinha presente esses riscos. E vamos convir, gastos com segurança, para você ter um carro blindado e segurança, que era necessário, e ninguém tem muita satisfação em ter esse aparato de segurança, porque isso que tolhe a privacidade, isso não te traz nenhum ganho eleitoral. Pelo contrário, é até antipático para o eleitor. Então a gente está esperando com serenidade, mas nem por isso a gente está deixando de fazer o nosso trabalho aqui em Brasília. A população, ela precisa ter resposta do Senado, e esse projeto de lei, por exemplo, que coloca o fim das sardinhas, é um projeto de lei importante. Eu não vou deixar de fazer o meu trabalho, porque existe essa perseguição política do PT contra mim. O senhor acha que é uma perseguição política do PT? O senhor acha que isso, de alguma forma, também tem um aspecto que tenta isolar o senhor politicamente? O senhor se sente isolado politicamente? Não, de forma nenhuma. Tanto aqui a gente tem uma excelente relação com a bancada, e eu, junto com outros senadores, fui um dos principais envolvidos na aprovação desse projeto de ontem. Foi relatado pelo senador Flávio Bolsonaro, presidência do senador Sérgio Petecão, e nós também conversamos muito com o senador Rodrigo Pacheco sobre esse projeto. Foi uma construção coletiva, mas aquela emenda que eu apresentei, preservando a atividade educacional, foi essencial para que nós pudéssemos avançar com esse projeto. Quando eu digo perseguição, eu digo quem propôs a ação. Propôs a ação, o PT, né? A meu ver, isso envolve aquela tentativa de vendetta, de vingança política contra a minha pessoa. Não estou falando em relação à justiça eleitoral, nós respeitamos a instituição. Mas o presidente Lula é que vai nomear o juiz faltante hoje no Tribunal Regional Eleitoral e, segundo informações, o julgamento só não aconteceu exatamente porque se espera essa nomeação por parte do presidente Lula do PT para um juiz que vai julgá-lo. Como é que você vê isso? A gente não tem nenhum problema de quando for julgado. A gente nunca contribuiu para nenhuma demora desse processo. Pode ser julgado semana que vem, na outra semana. Eu estou com a consciência tranquila porque a gente sabe que fez tudo pelas regras durante a campanha eleitoral. Claro que a gente acaba aqui, muitas vezes, o foco que a gente tenta ter na atividade legislativa acaba muitas vezes se distraindo para cuidar desse tipo de coisa, mas tudo bem, faz parte do jogo. Agora, o meu foco aqui tem sido me dedicar a essa parte da atividade legislativa. E eu acho que o tema da segurança pública é um tema hoje essencial para a população brasileira, que está com medo, que sofre risco de violência, e está vendo um discurso do governo, do PT, absolutamente dissociado do que se espera. Quando o PT fica falando em soltar todo mundo, essa política de celas abertas, desencarceramento, que se prende demais, que tem que tolerar o furto, é exatamente o contrário do que a população espera, e é particularmente o que nós temos que fazer aqui na Comissão de Segurança, por um freio a essas iniciativas que deixam frouxo o combate ao crime no Brasil. Senador, o senhor mesmo comentou numa resposta anterior em relação à necessidade de seguranças e carros blindados quando começou a campanha. O senhor ganhou conhecimento nacional enquanto juiz da Operação Lava Jato. E recentemente a gente vem observando no Supremo Tribunal Federal um esvaziamento das ações e das condenações até que estavam ligadas à operação que o senhor comandou no Paraná. Principalmente depois que o ministro Dias Toffoli chegou à segunda turma do Supremo ali no meio do ano passado. São muitas as decisões que vão esvaziando a Operação Lava Jato. Qual a opinião do senhor? O que o senhor pensa sobre isso? Olha, eu tenho um grande orgulho do trabalho que a gente fez na Lava Jato. Pela primeira vez nesse país, com exceção antes do mensalão, pessoas poderosas que cometeram crimes graves, desvios bilionários de recursos públicos, enriquecimento ilícito,
foram julgados, condenados e foram presos. No entanto, a gente tem um governo hoje que não favorece o combate à corrupção. O governo ele quer a desconstrução da Lava Jato, inclusive não só da Lava Jato, mas de todas as outras operações anticorrupção do passado, inclusive o próprio mensalão. E o governo está investindo, inclusive, para acabar com os instrumentos de prevenção, como, por exemplo, a lei das estatais. A gente tem que oferecer resistência aqui no Congresso Nacional, no Senado, e falar a verdade para as pessoas. As pessoas sabem a verdade. As pessoas que foram presas na Operação Lava Jato foram porque botaram a mão no jarro, né? Roubaram dinheiro público. Isso é crime aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo. O resto são fantasias de narrativas que tentam justificar aquilo que não tem como ser justificado, a criminalidade. É a mesma coisa dessa questão, mudando, né, fazendo as devidas adaptações em relação a essa atitude frouxa do governo federal quanto à segurança pública, né? Quando começa a relativizar crimes, ainda que sejam pequenos crimes, fecha-se os olhos para multiplicação desses crimes e o problema do avanço da criminalidade. Um criminoso que não sofre nenhuma resposta da sua conduta vai tornar a praticar crimes. Senador, eu percebo que você está sempre puxando para a questão de segurança, é natural, o senhor é membro da Comissão de Segurança Pública, mas eu queria voltar um pouquinho para o terreno político. Se dependesse do senhor, o presidente Lula ainda estava preso? Se dependesse de mim, olha, eu fiz o meu trabalho, né? Eu proferia as sentenças lá na Operação Lava Jato, não tenho nenhum arrependimento em relação a isso, e depois houve a confirmação dessas sentenças pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e depois também pelo STJ. Posteriormente que se teve essa decisão, as decisões ali do Supremo Tribunal Federal que reverteram esse quadro, mas eu fui cumprir o meu dever como juiz. Ou seja, se dependesse do senhor, o presidente Lula estaria preso? Eu digo que eu cumpri meu dever como juiz. Nunca ninguém tem satisfação em mandar pessoal, em mandar alguém para a prisão. E veja, a prisão do ex-presidente só foi feita depois que houve confirmação da condenação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mas o importante aqui, veja, não é a gente ficar falando do passado. Eu tenho dito aqui especialmente que a gente tem que olhar para o futuro. Esse revanchismo, essa tentativa de revisionismo histórico da Lava Jato, a meu ver, inapropriado. Eu não subo na tribuna aqui do Senado também falando de Lava Jato, o que aconteceu no passado. A gente está olhando para o futuro e tentando construir soluções para o futuro e não para o passado, né? Aquele tempo já passou. Agora, isso não me faz de forma nenhuma renegar o que foi feito no trabalho no passado. Senhor, eu sei que o senhor tem compromisso, a assessoria está pedindo aí para a gente encerrar a entrevista e a gente vai fazer isso na sequência, mas ainda duas perguntas aqui. A primeira pergunta é o seguinte: o senhor é um ex-juiz muito criticado pelo Supremo Tribunal Federal, quase que de forma geral ali no Supremo Tribunal Federal, e principalmente por esses ministros que mais estão presentes na mídia. O senhor também, reciprocamente, tem críticas duras ao Supremo Tribunal Federal e às atitudes e decisões que ele tem tomado ou não? Eu tenho esse olhar para o futuro. Como eu disse, a gente tem que construir. A gente não pode entrar numa guerra de instituições, que isso não leva a nada para o país. Mandato para ministro do Supremo, por exemplo. Mandato que é futuro. O país não pode abandonar o combate à criminalidade. Que é futuro, por exemplo, essa proposta de discussão de mandato para ministro supremo. O senhor é a favor ou contra? É uma discussão que vai ser feita aqui no Senado. Inclusive, o próprio presidente Rodrigo Pacheco tem dito que vai colocar esse assunto em pauta e nós vamos discutir isso sem que isso represente qualquer espécie de animosidade ou desejo de retaliação em relação ao Supremo Tribunal Federal. Senador, o senhor mesmo disse que agora está muito focado ao trabalho no Legislativo e o senhor saiu da magistratura, depois entrou para ser ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro e teve foram muitos episódios dessa relação do senhor com o ex-presidente. Hoje, o senhor está fechado com o Bolsonaro? Qual é a relação do senhor com o ex-presidente? Eu tenho uma boa relação aqui com o pessoal da bancada, né, do PL, senadores de oposição, assim como do meu próprio partido, do União Brasil, e nós estamos focados em projetos, não em relações pessoais, né? Eu acho que o Brasil ganha quando a gente constrói instituições e constrói projetos sem que reduza essas
esses pontos a questões interpessoais. Mas em determinado momento da carreira política do senhor, o senhor não focou só em projetos, mas focou muito também em relações, usando ali dessa relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive na campanha eleitoral de 2022. O senhor se arrepende de algum passo que deu na carreira política? Por exemplo, o senhor também foi muito criticado por aceitar ser ministro de Bolsonaro. Se esse convite chegasse hoje, na mesma circunstância, o senhor aceitaria novamente? Olha, eu vim aqui para falar sobre o futuro e o presente dos projetos, não sobre o passado. Sobre isso eu já falei diversas vezes. É só vocês resgatarem as minhas entrevistas no passado. Ok. Senador Sérgio Moro, membro da Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, queria agradecer sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Um abraço ao telespectador.